sou a Lívia e eu vou te dizer como os lipídios podem te causar câncer. Primeiramente, eu vou explicar o que é o câncer. O câncer é uma doença crônica que surge a partir de alterações no DNA das células do corpo, que passa a receber instruções erradas para desenvolver as suas atividades. O excesso de gordura corporal provoca um estado de inflamação e um aumento nos níveis de determinados hormônios, que causam o crescimento de células cancerígenas, que aumentam muito as chances do desenvolvimento da doença. Existem muitos tipos de câncer relacionados à gordura, especificamente 13 deles, que são câncer de fígado, câncer de mama, câncer no pâncreas, câncer de cólon, reto e esôfago, câncer no rim, endométrio, câncer no estômago, vesícula biliar, tireoide, meningioma, mieloma múltiplo e câncer de ovário. Obesidade e lipídios relacionados ao câncer. Um estudo recente, publicado pela revista Nature Communications, comprovou o que os médicos já sabiam. Indivíduos obesos ou acima do peso têm maior probabilidade de desenvolver mais de 13 tipos de câncer diferentes, os que eu citei anteriormente. A pesquisa afirma que a causa de alguns tipos de cânceres relacionados à obesidade seria a adaptação da célula ao ácido palmítico, derivado da gordura. Essa adaptação produz alterações nas células-tronco, que em vez de originarem tecidos saudáveis, tornam-se carcinogênicas. Oi, eu sou o Nicolas e hoje eu vim falar sobre a continuação de como os lipídios podem te causar o câncer. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o cirurgião do aparelho digestível Fábio Viegas possibilitou a formação de células cancerígenas que se devem ao estado de inflamação, de baixo grau mais persistente, ocasionado pela obesidade. À medida que se aumenta a gordura corporal, vemos uma predominância de substâncias inflamatórias e estas se relacionam com a resistência à insulina. A perda de peso está associada à redução das substâncias pró-inflamatórias e ao aumento das substâncias anti-inflamatórias. Além disso, pacientes obesos têm maior resistência à insulina, fazendo com que o corpo produza uma maior quantidade do hormônio, ativando mecanismos que promovem a duplicação celular, o que pode levar ao desencadeamento de tumores. Não existe uma causa única para o surgimento da doença, mas as origens podem se dividir entre externas, presentes no meio ambiente e fatores comportamentais, e internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. De acordo com a INCA, entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. Por falar nos aspectos externos, é preciso lembrar que ter uma alimentação adequada e saudável, evitando o consumo de alimentos ultraprocessados e a manutenção de uma vida fisicamente ativa, são formas efetivas de prevenir o câncer. Isso porque os dois elementos também ajudam a manter o peso saudável, já que o excesso de gordura corporal pode estar associado ao surgimento da doença. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam um bom prognóstico. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Estudos mostrados indicam que a prevalência do câncer de mama se dá a meio da resistência à insulina presente no corpo de mulheres. Também associada a este fator, doenças metabólicas, já presentes ou adquiridas em tais seres. Classes específicas de lipídios podem ser modificadores importantes do risco de câncer de mama. Dietas ricas em ácidos graxos saturados, AGS, e ácidos graxos trans. Alguns tipos de lipídios têm sido associados ao aumento de risco de câncer de mama, tanto em modelos animais quanto em humanos. Por outro lado, os ácidos graxos poliinsaturados, AGPI, apresentam diferentes efeitos sobre o desenvolvimento do câncer de mama. Além de terem riscos de desenvolverem tumores da região de seios, pesquisas mais recentes apontam que a obesidade também interfere no tratamento, quimioterapia.
Altos níveis de IMC no diagnóstico mostrado podem reduzir a eficácia do tratamento, sendo tal motivo a absorção de taxano, droga usada na quimioterapia. Mulheres obesas submetidas à cirurgia bariátrica apresentam menor risco de desenvolver câncer de mama. O câncer de ovário é o câncer ginecológico mais difícil de ser diagnosticado e o mais letal. Sua incidência está associada a fatores genéticos, hormonais e ambientais. Existem muitos tipos de câncer de ovário. Eles se desenvolvem a partir de muitos tipos diferentes de células nos ovários. Uma possibilidade para os pacientes com câncer de ovário em estágio avançado pode ser o plaque-citáceo com nanopartículas lipídicas. A quase totalidade das neoplasias ovarianas, 95%, é derivada das células epiteliais que revestem o ovário. O restante provém de células germinativas que formam os óvulos e as células estromais que produzem a maior parte dos hormônios femininos. Câncer de colo de útero e de ovário são os mais prevalentes, mas a doença compreende ainda os tumores de endométrio, vagina e válvula. É o sétimo tipo de câncer com maior incidência no país. O câncer de ovário geralmente é diagnosticado em estágios avançados em 75% dos casos e muitas vezes já em metastáse. Apenas 10% das ocorrências têm relações a fatores genéticos, enquanto o restante tem origem desconhecida. Alguns estudos analisaram a relação entre obesidade e câncer de ovário. E, de modo geral, as mulheres obesas com um índice de massa corporal acima de 30 têm um risco aumentado para câncer de ovário. Muitas mulheres não apresentam sintomas até que o câncer esteja avançado. Os sintomas são desconforto abdominal, inchaço, perda de apetite, sensação de plenitude precoce, mudanças de hábitos intestinais e micção frequente. O abdômen acaba ficando inchado porque o ovário aumenta ou porque ocorre um acúmulo de líquido no abdômen, um quadro clínico denominado de astite. Nesse estágio, a dor na região pélvica, anemia e perda de peso são comuns. Além do câncer endometrial, outro tipo que acomete essa região feminina é o câncer de colo do útero. Ele é a segunda neoplasia que mais acomete mulheres no Brasil, geralmente na faixa etária de 40 a 60 anos. Apesar de seus riscos, é um tipo de câncer de relativamente fácil tratamento e prevenção. O câncer de colo de útero normalmente é associado ao início precoce das atividades sexuais, grande número de parceiros sexuais, gravidez na adolescência, entre outras razões. Um fato interessante é que esse tipo de câncer está associado também com baixo nível socioeconômico. A infiltração de gordura no pâncreas é chamada de esteatose pancreática ou lipomatose pancreática e tem vários sinônimos tais como doença pancreática gordurosa, não alcoólica, pseudohipertrofia lipomatosa, reposição gordurosa, pâncreas gorduroso e infiltração gordurosa. A esteatose pancreática descreve uma doença que vai desde a infiltração de gordura no pâncreas até a inflamação pancreática com o desenvolvimento de fibrose pancreática. Existem múltiplas causas dessa condição, como síndrome metabólica, ingestão de álcool, infecções virais, toxinas, síndromes congênitas e etc. A esteatose pancreática é geralmente diagnosticada por ultrassom transabdominal, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. A infiltração gordurosa no pâncreas pode levar a pancreatite e pode ser uma causa predispotente ao câncer de pâncreas. O tratamento do câncer de pâncreas pressupõe sempre que possível uma cirurgia para a retirada completa do tumor. Quando já existem focos de metástases prejudicando o funcionamento de outros órgãos, ela pode ser realizada para reduzir os sintomas adversos causados pela doença. Câncer de fígado. O câncer de fígado é um tipo de tumor que se forma nas células que constroem o fígado, canais biliares ou vasos sanguíneos. O câncer de fígado pode ser de dois tipos: primário, que começa no próprio órgão,
e secundário ou metastático. Tem origem em outro órgão e com a evolução da doença atinge também o fígado. Câncer de fígado é uma doença que possui como principais fatores de risco cirrose e as infecções crônicas causadas pelos vírus das hepatites B e C. Pessoas com gordura no fígado, cirrose hepática ou que usam anabolizantes apresentam maior risco para desenvolver este câncer, que costuma ser identificado por um exame de imagem do abdômen, como ultrassom ou tomografia, capaz de detectar um ou mais nódulos do fígado. O tratamento é feito com cirurgia e quimioterapia, a depender do tamanho e da gravidade de cada caso, e as chances de cura são maiores quando o tumor é identificado precocemente, em estágios mais iniciais. Quando já não é possível alcançar a cura do câncer no fígado, o tempo de sobrevida é de aproximadamente 5 anos, mas esse valor pode variar de acordo com o grau de desenvolvimento da doença. As causas em geral, se dão ao consumo exagerado de gordura, álcool, sedentarismo, má alimentação, dentre outros. Alguns sintomas são dor na barriga, especialmente no lado direito do abdômen, inchaço da barriga, perda de peso sem causa aparente, perda do apetite, cansaço excessivo, pele e olhos amarelados, enjoos constantes. Câncer coloretal. O câncer coloretal é um tumor que se instala no reto do intestino grosso. É o terceiro mais frequente entre os homens, logo após do câncer de próstata e de pulmão, no que se desenvolve no intestino grosso, isto é, no cólon ou em sua porção final, o reto. O principal tipo de tumor coloretal é o adenocarcinoma. Em 90% dos casos, esse tumor se origina a partir de um pólipo adenomatoso que ao longo dos anos sofre alterações progressivas em suas células. Portanto, a principal forma de prevenção do câncer coloretal é o seu rastreamento por exames como colonoscópias, visando a detecção e retirada dos pólipos antes de se degenerarem em câncer. Presença de sangue nas evacuações, seja sangue vivo ou escuro, misturado às fezes, com ou sem muco. Sintomas obstrutivos como afilamento das fezes, sensação de esvaziamento incompleto, constipação persistente de início recente, cólicas abdominais frequentes associadas a inchaço abdominal, sintomas inespecíficos como fadiga, perda de peso e anemia crônica. Por fim, a explicação para o relacionamento entre lipídios e câncer é que a grande quantidade dos lipídios no organismo provoca uma desregulação interna, caracterizada por alterações hormonais e um estado inflamatório crônico, que estimula a proliferação celular e inibe a morte programada das células, a apoptose. Dependendo do local afetado, há também outras causas relacionadas. Por exemplo, no intestino, uma dieta inapropriada, rica em gordura, gera uma alteração na sua microbiota, flora intestinal, favorecendo o desenvolvimento de bactérias associadas à patologia.